Vou dar um exemplo, tá? Uma paciente veio pra mim muito, muito, muito mal, triste. Pri, ó, eu tô muito triste, não tô com vontade de levantar da cama, não tô com vontade de fazer nada, não tô com vontade de conversar com as pessoas. Eu vou trabalhar, eu faço as minhas coisas no dia a dia, mas eu finjo estar bem a todo momento. E quando eu chego em casa, eu choro. Eu tenho dor no meu corpo, eu tenho falta de disposição. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal aqui do YouTube, Iridologia e Bem-Estar. É um prazer enorme ter você aqui comigo. Muito, muito, muito obrigada. Nessa aula eu vou te mostrar como que você pode entender que o emocional e o físico, eles andam juntos. E no final da aula você vai ver que aprender a identificar, prevenir e tratar a raiz das doenças físicas e emocionais é o melhor caminho para você poder ajudar o seu paciente aí do outro lado. Então fica até o final da nossa aula, tá? O tema da nossa aula de hoje é como o emocional pode dar início a uma doença grave. Isso mesmo que você ouviu. Então fica até o final, que vai ser incrível. Antes de a gente iniciar o nosso conteúdo, eu preciso te explicar alguma coisa muito importante. Aqui na plataforma do YouTube, o YouTube entende que quando o assunto ele é muito importante, quando o assunto ele é relevante, ele vai entregar o conteúdo para mais pessoas. Só que ele só faz isso se você curtir, deixar o seu like aí, se você deixar um comentário, ou fazendo uma pergunta, ou você deixa um elogio, ou você deixa o seu ponto de vista, e se você se inscrever no canal. Se você fizer essas três coisas, o YouTube entende que o conteúdo ele é importante e ele leva esse conteúdo para muito mais pessoas. Então, essa é a nossa troca. Eu te dou o conteúdo e você deixa o seu like, seu comentário e se inscreve no canal, para que o YouTube entregue isso para mais pessoas, tá bom? O tema da nossa aula, acabei de te dizer, ele é um tema muito importante. É como o emocional pode dar início a uma doença grave. Você aí do outro lado, sabe o que é o emocional? Você sabe o que significa a parte emocional das pessoas? Muitas pessoas se confundem. Elas acham que o emocional tem total relação com comportamento. Ah, eu vou dar um exemplo, tá? Ah, essa pessoa ela é irritante. Aí as pessoas acham que essa pessoa emocionalmente ela não tá bem. E não necessariamente. Então, deixa eu te explicar. O emocional das pessoas, o próprio nome já diz. São as emoções que essa pessoa tem. É o que ela sente. Então, para você poder entender de modo claro, o emocional de uma pessoa é tudo aquilo como ela reage a todas as situações que acontecem na vida dela. Isso, como ela reage a um elogio, como ela reage a uma crítica, como ela reage ao estresse, como ela reage no dia a dia dela. Então, o emocional de uma pessoa, ele é tudo que ela sente. E o que ela sente provoca uma reação, tá? Se eu tô triste, tem pessoas que vão ficar quietas. Se a pessoa tá triste, tem pessoas que vão chorar. Tem pessoas que vão quebrar coisas. Então, olha só. Então, sentiu, mas tem várias reações. Isso é a parte emocional do seu paciente aí do outro lado. Agora, o que isso tem a ver com doença, né? Já se perguntou sobre isso? Isso tem total a ver com doença. Quando você vê todas esses protótipos aqui atrás, você entende que o nosso corpo está todo interligado. E por falar nisso, é interessante você entender isso daqui, tá? Que eu vou te mostrar na prática, tá bom? Ó, aqui, olha só, eu quero muito que você entenda isso, tá? Aqui é um corpinho humano, ó. Aqui tá o cérebro, aqui tá todas as partes da coluna, tá vendo? Só que eu quero que você entenda aqui. Preste atenção, tá tudo interligado, ó. Em cada vértebra que tudo passa, ó. Tá vendo que tem uns buraquinhos? Até ali dá pra ver também, tá vendo? Esses buraquinhos são os encaixes, né? Eles se encaixam. Só que dentro desses buraquinhos, aqui no meio mesmo, aqui no meio, passam dois fiozinhos. Um fiozinho, eu vou usar termos simples para você poder entender, tá? Passa um fiozinho
que ele é responsável por toda a parte física, orgânica do paciente. Passa o fiozinho que faz o controle da água, faz o controle do ar, faz o controle do sangue, faz o controle de mandar os impulsos para aquele órgão funcionar. E o outro fiozinho passa o fiozinho que cuida da parte emocional, que é o que eu acabei de te dizer. É a parte onde a pessoa vai sentir e como ela vai reagir. Então, passa esse fiozinho no meio aqui. Então, ele passa inteirinho por dentro da coluna e ele vai ligando os órgãos, tá? Então, por exemplo, a pessoa tá com uma dor de barriga aqui. Essa dor de barriga aqui tem um fiozinho que sai daqui, liga aqui alguma dessas vértebras, manda a informação para o cérebro e o cérebro começa a acusar de que a pessoa tá com dor aqui, tá? Agora, mas vamos voltar para você poder entender com relação a isso. Agora que você entendeu um pouquinho disso, mas o que isso tem a ver com o emocional? Como que o emocional de uma pessoa pode dar início a uma doença grave? Então, eu vou te explicar usando esse homenzinho aqui, tá? Então, vamos entender isso ao fundo. Suponhamos que essa pessoa, ela vem de uma genética da mãe dela. E aí a mãe, toda a mãe, a avó, o vô, todas as pessoas, preste atenção, tá? Todas as pessoas dessa família da genética tiveram pressão alta. Todas essas pessoas tiveram pressão alta. Então tá. Aí, o que que acontece? Preste atenção. Essa mulher começa a desenvolver muito estresse no trabalho. Ela começa a ficar muito estressada, muito estressada, muito estressada, muito estressada. Então, temos uma situação emocional, o estresse veio. Aí ela fica com raiva. Aí a raiva, ela é marcada, o fiozinho da raiva é marcado. Ah, uma situação com raiva, duas situações com raiva, três situações com raiva, quatro situações com raiva, milhões de situações com raiva. Aí esse fiozinho, ele deixa de suportar essas sinapses, todas essas informações. É o que esse fiozinho faz? Esse fiozinho, ele fala assim, a gente tem que descarregar isso em algum órgão. Aí ele descarrega num órgão. Esse órgão pode ser o rim, que pode dar início a uma pressão alta. Esse órgão pode ser o próprio coração. Esse órgão pode ser uma válvula. Esse órgão pode ser, entende? Ele vai descarregar toda aquela raiva que o fiozinho não suportou em algum órgão. Então, as emoções do seu paciente estão totalmente ligadas a as doenças. Totalmente ligadas. Mas olha só, nem tudo acontece por causa do emocional. Nem tudo. Às vezes a pessoa ela tem uma predisposição a ter pressão alta, mas ela não vive uma vida estressada, ela vive uma vida equilibrada, mas às vezes a alimentação dela é péssima. Ela desenvolveu a pressão alta. Antes era só uma predisposição, ela desenvolveu. Então nem tudo é emocional e nem tudo é físico. Só que é importante você entender que se o seu paciente ele vive num ambiente estressante, ele vai desenvolver algumas doenças. Ele vai dar início a algumas doenças que nunca existiu. Por que que ele vai dar início a essas doenças? Porque o fiozinho que passa dentro da coluna, que ele é responsável por equilibrar o seu paciente de forma emocional, não suportou a carga que veio. É como se fosse um fio elétrico mesmo, sabe? Para você poder entender quando o fiozinho ele está suportando as voltagens, né? Ah, eu liguei a geladeira. Aí esse fio ele manda informação para o fiozinho para ele poder suprir aquilo de energia. Mas se o que está puxando de energia, o fiozinho não suporta, ele dá um curto. Na hora que ele dá um curto, ele desliga a casa. Ou ele desliga a casa, ou ele desliga o cômodo da casa. Como que o corpo do seu paciente dá curtos? Ele começa a dar tilt mesmo. Ele começa a avisar que o corpo do seu paciente começou a ficar doente. Então, assim, a pessoa tá aqui vivendo vida normal, aí ela, de repente, passou um estresse. Ai, eu tô com dor de cabeça. Ai, eu não tô me sentindo bem. Não, peraí, onde é que eu tô? Ai, aí ela começa assim, não, não, calma, calma, calma. Aí ela começa a ter, um exemplo, tá? Visão turva, dor de cabeça, não consegue observar as coisas, perde a noção. Ou tem uma dor de barriga, ou tem uma dor de cabeça, ou tem dor nas costas. Entende? O emocional, aquela adrenalina.
aquela emoção adrenalizada descarregou essa emoção em algum órgão. Esse órgão estava frágil, esse órgão estava fraco, ele não suportou essa carga. Aí, ao invés de ele devolver, ele fala: não, não, peraí, a gente precisa economizar energia. Aí, ele baixa a energia desse paciente e esse paciente sente alguma reação. Só que tem pacientes que não sentem isso. E aí, o que que você faz para você poder ajudar ele? É aí que entra saber da iridologia. Para pacientes que precisam de ajuda e que têm reações, para pacientes que não têm reações. A iridologia, ela é uma avaliação que você consegue descobrir se o que você está sentindo ou se o que o seu paciente está sentindo é emocional ou físico. Isso é importantíssimo para a saúde mesmo do seu paciente. Então, novamente, a gente vai pegar aqui. Então, ó, esse fiozinho que sai daqui, ele liga o cérebro. Ligou o cérebro, ele marca o olho. O olho, ele é um mapa. O olho é um mapa para saber quais são as emoções, quais são as reações que esse paciente está tendo que pode ocasionar numa doença. Por isso que é bem importante entender isso a fundo. Quando você não entende o que está acontecendo com o seu paciente, você não vai conseguir ajudar ele. E aí a iridologia, ela é assertiva nisso. Por quê? Quando você tira uma foto do olho do seu paciente, você consegue saber ali em segundos se o que ele está sentindo é emocional ou é físico. E aí você vai conseguir entender qual é a emoção que está desencadeando tudo dentro daquele corpo. Por isso que é extremamente importante saber disso. O emocional, ele está totalmente interligado ao físico. Quando você usa a iridologia, a foto do olho, para você poder fazer a avaliação de qualquer pessoa, é como se você dissesse para ela que o corpo humano dela, como um todo, importa. Você não só vai tratar o físico e não só vai tratar o emocional, como a maioria faz. A maioria das pessoas que tratam as pessoas, que elas são terapeutas ou elas são profissionais da área da saúde, elas se preocupam tanto com o emocional e elas só querem olhar o emocional, quando na realidade o corpo do seu paciente ele é um todo. Então, um todo importa. E quando você usa a iridologia para isso, você acaba de dizer para o seu paciente que o todo importa, o corpo dele importa nesse processo, para que a gente possa descobrir exatamente o que está acontecendo com ele. E aí que você vai descobrir se a emoção que ele está sentindo está ocasionando tudo o que vem causando com ele. Por isso que entender de físico e de emocional é importante, mas mais do que isso, entender da iridologia das respostas. O que a maioria das pessoas fazem é elas costumam ouvir o paciente. Ah, ouvir o paciente é muito importante. Mas tem coisas que o seu paciente não diz. Tem coisas que o seu paciente nem dá conta de saber o que está acontecendo. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu atendi uma paciente, aonde eu perguntei assim para ela. Eu tirei uma foto do olho, né, do olho dela, olhei, aí eu vi toda a região de intestino marcada, toda a região. Aí eu falei assim para ela, eu falei: "Você sente dores para fazer o número 2, para evacuar? Você percebe que o número 2 ele sai normal?" "Não, meu número 2 sai normal. Não, não sinto dor nenhuma." "Ah, mas ó, um dia sim, um dia não, eu tenho o intestino preso." "Mas é normal, é desde quando eu nasci." Eu falei: "Então, isso não é normal. Não é normal. A gente vai fazer um tratamento. Mas nesse caso, de acordo com o que está mostrando aqui, você vai precisar fazer um exame, uma colonoscopia." Ela ficou assim: "Mas eu não sinto nada no meu intestino. Por que que eu vou fazer uma cólon?" Eu falei: "Então, o fato de você não estar sentindo nada não significa que não exista. Vamos fazer uma cólon?" Ela fez a cólon. Quando veio no retorno da cólon, câncer. Então, olha só, ela não estava sentindo nada. Pri, então você está dizendo que o olho, ele mostra se a pessoa tem câncer? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você que o olho mostra o paciente como um todo. Ele vai mostrar se o que a pessoa está sentindo é físico ou emocional. E mesmo que ela não fale sobre o assunto, mesmo que ela não sinta, eu acho muito importante eu te dizer isso. Porque mesmo você está ouvindo o paciente de acordo com o que ele sente. E as coisas que ele sente, que ele nem sabe que aquilo afeta ele. Como que você vai poder prevenir? No caso dessa paciente, foi um câncer, mas eu já tive outras, várias, que poderiam até ter desenvolvido câncer, mas não desenvolveu, porque a gente viu antes.
Não desenvolveu porque virou só uma inflamação e também não estava sentindo nada. Então, o fato do seu paciente não sentir nada não significa que ele não tem alguma coisa para tratar. O olho vai mostrar. E aí que entra o emocional. Observe só. Essa paciente, né, com câncer no cólon, câncer cólon retal, né, com câncer mesmo de intestino, a gente tratou, só que ela tinha fatores emocionais gravíssimos. Ela vivia uma vida estressada, ela vivia uma vida se anulando, ela não tinha tempo para comer, ela não tinha tempo para dormir, ela não tinha tempo para olhar para ela. Todas as vezes que era para fazer alguma coisa para ela, ela nunca colocava ela em primeiro lugar, sempre era o outro, o outro, o outro. A demanda do outro era mais importante que ela. Então, às vezes, a doença, ela também vem com um grito de socorro. Mas uma doença grave é alimentada por uma emoção. No caso dessa paciente, a emoção que estava alimentando era raiva, tristeza, e ela guardava tudo para ela. Ela não falava nada. Sempre a vida estava tudo paz e amor, feliz da vida, feliz. Não, eu tô numa vibe muito boa, eu tô alegre, eu tô feliz. Mas por dentro, não era isso que o corpo dela queria dizer para ela. Então, quando você trata o seu paciente como um todo, você vai na raiz do problema. Por isso que é importante você, do outro lado, entender a fundo a iridologia. A iridologia, ela é a única avaliação mais completa que existe. Por quê? Porque o olho é o mais próximo do cérebro. O olho é o órgão mais próximo do cérebro. Para ter um mapa, ele é o mais próximo. Ele é a avaliação assertiva completa que você e seu paciente precisa para realmente saber o que está acontecendo com o seu paciente, ou realmente saber o que está acontecendo com a pessoa aí ao seu redor. Então eu convido de verdade a você aprender isso. Pri, qual é a maneira que você pode fazer isso? Então, toda semana você tem aula. Toda semana a gente distribui conteúdo para que você possa aprender. E tem mais um ponto. Lembra que o tema da nossa aula é como o emocional, como o desequilíbrio emocional pode dar início a uma doença grave. Nunca uma doença começa do nada. Eu quero muito que você entenda. Diabetes não começa do nada, pressão alta não começa do nada. Hemorroida não começa do nada. Pele, alopécia, psoríase, não começa do nada. Elas são alimentadas por um emocional caótico. É, um emocional desequilibrado. Mas as pessoas fingem tão bem hoje. As pessoas fingem estar bem. Elas são tão acostumadas a fingirem, porque as pessoas são tão maldosas, porque se elas são vulneráveis demais, usam isso contra elas. Então, as pessoas, os seus pacientes, eles estão acostumados a fingir que está tudo bem sempre. Como que você vai descobrir se seu paciente está bem ou não? Com uma foto do olho. A foto do olho é a que vai dar a chance de você resolver o problema real do seu paciente. Então, se você aí do outro lado quer entender melhor, aqui é o lugar. Agora, olha só como não começa do nada. Vamos fazer uma situação hipotética aqui, tá? Então, eu tenho uma paciente, essa paciente começa a viver, ela começa a trabalhar das 8 às 18 no trabalho dela, e o ambiente é muito estressante, é de muita cobrança, é de muita meta para entregar, e ela se sente pressionada, e ali, ao invés dela se alimentar bem, ela começa a se alimentar com coisas que vão dar prazer, porque durante o dia não dá prazer para ela. Então, ela começa a se alimentar com coisas que não são saudáveis. Então, ó, o físico dela está sendo prejudicado. E aí ela começa a se alimentar de uma forma nada saudável, para que ela possa ter um pouco de prazer. Mas com o passar dos dias, ela começa a perceber que ela aguentou a pressão. Ela aguentou, ela aguentou, ela aguentou. O que acontece com o corpo dela, ele começa a ficar enrijecido. Porque toda vez que você vai para um ambiente onde você vai ser socado emocionalmente, você vai ser espancado emocionalmente, o corpo ele trava, o corpo fica enrijecido, ela começa a ficar enrijecida. Aí passa um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, tira férias. Nas férias ela não consegue relaxar. Nas férias ela tá tensa. Aí alguém vai mexer no ombro dela, tá tenso. Ah, não, mas é normal, é porque eu tô acostumada. Ela fica assim já. Normal dela ficar assim. Aí tá bom. Voltou das férias, voltou pro estresse de novo. Ah, tirou as férias de novo. Passou um ano, férias de novo. Aí ela começa a desenvolver dores pelo corpo.
ela começa a ter dores pelo corpo. Aí passa um ano, mais um ano. Ah, ó, a senhora foi diagnosticada com fibromialgia. Ou a senhora foi diagnosticada com tendinite. A senhora foi diagnosticada com bursite. Aí começa. Mas por que que aquela doença aconteceu? Porque teve uma origem emocional. Teve um ambiente estressante. O ambiente estressante, eu quero muito que você entenda isso, tá? O estresse para o seu paciente, ele é igualzinho uma comida estragada. Então, se o seu paciente, ele leva uma vida saudável, ele leva uma vida ótima de forma física, mas ele não leva uma vida boa de forma emocional, o emocional vai causar uma doença. Mas a doença, olha só, para ela ser resolvida, eu preciso resolver a emoção e o órgão afetado. Precisa. E o órgão afetado, às vezes, não é o órgão da doença. Um exemplo. Ah, eu tô com diabetes. É o órgão, é o pâncreas. Mas às vezes a diabetes não deu início no pâncreas. Quem tá sujando o pâncreas pode ser o intestino, pode ser o fígado, pode ser o duodeno. Como você vai saber? A foto do olho. Por isso que é importante tratar o paciente como um todo. Se você não trata o paciente como um todo, você não vai conseguir ajudar ele na raiz de fato do problema. Por isso que eu sempre vou bater na tecla de que uma emoção, ela pode dar início, sim, a uma doença grave. Pri, como que eu evito isso? A melhor maneira é você tratar o seu paciente como um todo. Como um todo. É a iridologia. A iridologia ela é assertiva para isso. Para você poder ter noção, eu tenho alunos que eles já tiram a foto do olho do paciente e aí, nos primeiros 10 segundos, eles sabem se é emocional ou físico. Eles sabem se o que a pessoa está sentindo é uma emoção, uma emoção que gera uma reação e essa reação adoece o corpo. Ou se não, é só físico. Então, você precisa ter isso no seu dia a dia, tanto para você poder se entender, entender quem você ama e entender os seus pacientes. Os nossos pacientes, eles merecem o nosso melhor. E a melhor maneira de a gente dar o nosso melhor é fazendo isso. Pri, então por onde eu começo? O que que eu faço agora? A melhor maneira de você começar é aprendendo iridologia. E se você está aqui e você já sabe o que é iridologia, então você precisa descobrir algumas coisas, tá? Dentro do que você sabe que é iridologia, você sabe ver isso nos primeiros 10 segundos? Você sabe se o seu paciente está sentindo algo emocional ou físico nos primeiros 10 segundos? Você sabe qual é o órgão mais frágil do seu paciente? E esse órgão, qual é a emoção que ele se alimenta? Porque olha só, tem pessoas que estão adoecendo demais, mas e se você descobre, por exemplo, a pessoa ela tá com uma doença no coração? Ah, tô com doença no coração, no coração. E se você descobre que o órgão que controla o coração é o baço? Que se você cuida do baço, essa pessoa melhora. Só que a emoção do baço é diferente da emoção do coração. Você sabia que cada órgão tem uma emoção? É, isso acontece. Por exemplo, algumas mulheres têm muita infecção urinária. A infecção urinária, emocionalmente, ela tá em total ligação com medo de avançar no futuro. Essa mulher tem tanto medo de avançar com relação ao futuro dela, que aí vem uma infecção. Mas existe um órgão também doente, então existe uma emoção, existe um estresse, mas existe um órgão também frágil, existe um órgão também doente. Para você poder ajudar o seu paciente, você precisa ajudar os dois. Por isso que entra a iridologia. Então, a melhor maneira de você começar é através da foto de um olho. Pri, então você está dizendo que o emocional, ele causa doenças graves? Eu tô dizendo isso. Um emocional, uma pessoa que vive por muito tempo num ambiente estressante. Hoje é muito comum a gente ouvir que as mulheres e os homens estão em ambientes narcisistas. Já deve ter ouvido falar. Ai, Pri, o que é isso? É um ambiente tóxico. É um ambiente onde vai sugar, sufocar a pessoa. Famílias são acometidas por isso. Se o seu paciente vive num ambiente desse, se ele não se cuidar no emocional e no físico, ele vai adoecer, ele vai desenvolver uma doença.
Cedo ou mais tarde ele vai desenvolver uma doença. Só que você é o que está na linha de frente com ele. É você que precisa pegar uma foto do olho e descobrir, puxa, ó, você está num ambiente tóxico, né? Mas para você poder sobreviver até você resolver isso, a gente precisa ajudar o seu físico. Vamos ajudar os dois? Você pode fazer isso pelo seu paciente. Essa é a melhor maneira de você conseguir ajudar ele. Então, de verdade, então preste atenção aos sinais que o seu paciente dá, não aos sinais que são audíveis, né? Às vezes você está esperando tanto que seu paciente conte coisas, mas e se ele nunca der conta de contar? E se ele nunca der conta de te falar exatamente como ele está se sentindo? Qual é a maneira que você vai usar de você descobrir exatamente o que ele está sentindo? Não para poder alfinetar ele, para você poder acolher, tratar, identificar, para você poder tratar e até para você poder prevenir. A melhor maneira é a foto do olho. Tem uma frase muito bonita que diz que os olhos é a janela da alma, os olhos é a janela da vida. Então, se você quer ajudar o seu paciente a olhar pela janela dele, abrir a janela dele para ver se está tudo bem dentro dessa casa, a melhor maneira é os olhos. Então, use isso à sua disposição. Saiba se o que você está fazendo está certo ou não, através também da foto de um olho. Eu tenho diversos alunos que já começaram a fazer isso e todos tiveram resultado. Por quê? Porque o problema ele é identificado na raiz dele. O problema é prevenido na raiz dele. Então não dá para você poder tratar uma pessoa somente olhando para o emocional. Você vai precisar dos dois, mas você precisa ter a certeza se é emocional ou não. Vou dar um exemplo, tá? Uma paciente veio pra mim muito, muito, muito mal. Triste. Pri, ó, eu tô muito triste, não tô com vontade de levantar da cama, não tô com vontade de fazer nada, não tô com vontade de conversar com as pessoas. Eu vou trabalhar, eu faço as minhas coisas no dia a dia, mas eu finjo estar bem a todo momento. E quando eu chego em casa, eu choro. Eu tenho dor no meu corpo, eu tenho falta de disposição. Ela falou assim: eu acho que eu tô com depressão. Aí eu falei, olha, ouvindo o que você está me falando, parece mesmo que é depressão. Mas vamos deixar que o olho mostra? Vamos deixar. Tirei uma foto do olho, anêmica. Na hora da foto do olho, além de ver anemia, eu vi uma falta de B12. Vi uma falta de vitamina D. Falta de zinco e cobre. Aí eu falei, puxa, tem tantas faltas de vitamina. Ela falou, não é emocional? Eu falei, não é. Eu sei que o que você está sentindo está afetando o seu emocional, mas não é. Vamos tratar do seu físico primeiro? Ela, puxa, eu já vim aqui preparada para que você me encaminhasse para um psicoterapeuta, para um terapeuta, para eu poder fazer uma terapia emocional. Eu falei, não, ainda não é o momento. Me dá 60 dias para a gente poder te recuperar? 40 dias. Ela voltou. Ela voltou como? Melhor. Pri, não tô sentindo mais tristeza. Não tô sentindo mais dor no corpo. Tô disposta. Melhorei tanto. Ai, ainda bem que eu vim aqui. Porque assim eu soube que não é. Eu achava que era emocional tudo isso. Falei, não, no seu caso é físico. Você saberia ajudar o seu paciente assim? Precisa começar a olhar o paciente como um todo. Não coloque rótulos no paciente antes de você ter uma boa avaliação. Então, o meu convite para você aí do outro lado é que de verdade você veja o paciente na raiz do problema dele, exatamente como ele é. Assim, você vai conseguir ajudar ele e você vai conseguir ter bons resultados. Lembre-se disso. E lembra de uma coisa, o paciente, ele quer respostas, mas ele também quer entender se a vida que ele está levando ajuda ele a ficar bem ou não. Você pode entender isso através de uma foto do olho. O estresse, lembra que eu falei que é igual comida estragada? O estresse é tão sério, que já tiveram estudos científicos de que colocaram 1.000 pessoas numa adrenalina constante, todos os dias. Em 2 anos, em estresse constante, tá? Estresse constante. Em casa, no trabalho, não tinha lazer, não tinha momento de descanso. Na semana, não dormia bem. Colocaram 1.000 pessoas para fazer esse experimento por 2 anos. Em 2 anos, das 1.000 pessoas, sabe quantas sobreviveram? Sobreviveram mesmo. 452 pessoas sobreviveram. Só 400. As outras 600
quase 600, morreram. Elas não suportaram. O seu corpo e o corpo do seu paciente, ele não foi preparado. Ele não foi preparado para sofrer estresse constante. Nós somos preparados para comer bem, se alimentar bem, para descansar, para ter amigos, para ter lazer, para trabalhar. A gente foi programado para isso, de uma forma equilibrada. Tudo que é muito gera um estresse. Imagina, olha esse experimento. Esse experimento me ensinou duas coisas que eu vou dividir contigo. A primeira coisa é que, se o seu paciente sofre estresse todos os dias, ele precisa muito de você. Muito. Porque cedo ou mais tarde, ele vai desenvolver uma doença e que ele nem é capaz de descobrir, porque ele está tão acostumado àquilo que ele está suportando, que ele nem sabe que ele precisa. Então ele precisa de você. E a segunda lição que me ensinou é que, de fato, ele precisa de um profissional que trate ele como um todo. Porque a maioria dessas pessoas, elas foram tratadas, mas só trataram do físico, não trataram do emocional. Então as duas precisam de ajuda. Precisa tratar do físico e precisa tratar do emocional. Então, você aí do outro lado, o meu convite que eu faço é que você aprenda a ver o seu paciente como um todo. E entenda que se seu paciente está vivendo num momento estressante, se ele está vivendo um momento de estresse, ele vai precisar muito da tua ajuda. Mas ele precisa da sua ajuda assertiva. Não é só o ouvido, não é só acolhimento, não é só empatia. Ele precisa de assertividade. E a única maneira que você pode fazer isso por ele é entregando o que você tem de melhor, que é aqui a iridologia. Aprenda a iridologia para você poder ajudar, para você poder de fato descobrir a raiz do problema, se é emocional ou físico, tá bom? E agora o meu convite para você é essa pergunta: se você gostou desse conteúdo, gostou desse conteúdo? Gostou da aula de hoje? Fez sentido isso para você? Divide aqui comigo, coloca nos seus comentários. Pri, fez sentido para mim. Pri, eu gostei. Pri, fiquei com uma dúvida. Pode perguntar também que eu te ajudo. Deixa o seu like e se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Por quê? Toda semana a gente distribui conteúdos como esse para poder te ajudar a identificar o problema, a raiz dele, a prevenir a raiz e a tratar a raiz. Então, se você realmente quer aprender a identificar, prevenir e tratar a raiz do problema do seu paciente, aqui é o lugar. Conte comigo que eu vou te ajudar. Muito, 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 muito obrigada por você estar aqui. Um beijo para você. Você se cuide do outro lado e até a próxima aula.